de luz, nasce do amor e nos conduz a paz nos envia. Vejo que hoje a ciência está estudando a fé, não é? Eles estudam, não é, Djalma? A ciência agora está curiosa em saber de onde ela vem, não é? Porque quando nós nos deparamos com situações, por exemplo, de pessoas enfermas, né? Que têm fé, a pesquisa parece que diz que essas pessoas se curam mais rápido. Essa seria que espécie de fé, Manuel? Essa daí eu diria que seria a fé no divino, a fé divina. E aí você citou um exemplo, que eu vou citar um exemplo bem rápido aqui. Uma universidade, não lembro bem, da Terra, fez um teste. Separou 100 pacientes que estavam acometidos de câncer e colocou 50 pacientes para fazer o atendimento medicinal, mas também ser acompanhado por alguns religiosos que motivassem a sua fé. E outros 50 que fizessem apenas os procedimentos medicinais. Após 6 meses de tratamento, fizeram uma avaliação com os 100 pacientes e descobriram que os 50 pacientes que estavam fazendo tratamento medicinal acompanhados pela motivação da fé tiveram a melhora em 50% no seu quadro. Então, veja como é importante, quando você fala aí, a ciência está estudando a fé. Então, como é importante quando a ciência percebe a importância de você acreditar também. E hoje em dia, a gente tem muitos médicos, são espíritos novos que estão reencarnando, que, após terminar o seu curso de medicina, muitas vezes atende seus pacientes e a primeira pergunta que faz, você acredita em Deus? Então, isso é importante, a gente acreditar no divino. E quantos casos a gente sabe de pessoas que, pela motivação da fé, tiveram grandes melhoras. Eu acho que o magnetismo ele é uma prova viva disso, desde Jesus Cristo. O quanto a fé, o quanto a vontade de melhorar ajuda no melhoramento, no procedimento da doença que o paciente esteja passando. Né? Mano, me permita, Matusalém. O que é interessante também, a fé, a compreensão, a aceitação daquilo como uma verdade, são os casos de placebo, né? O placebo. Você toma um comprimido de farinha ou de açúcar, pensando que ali contém o princípio ativo de uma doença, seja ela qual for, a sua intensidade e a sua gravidade, e você se cura. Porque você acreditou que ali estava o princípio ativo daquele mal. Né? E, na verdade, você tomou um comprimido de açúcar, um comprimido de farinha, que nada mais aquela fé sua que... Não é assim, Emanuel? Você... Isso. Tem um caso bem interessante, Djalma, que quando meu pai trabalhou no Pedro I, ele contava que tinha uma senhora que ela toda semana ia no Pedro I tomar uma dose de um remédio para uma dor de cabeça. E quando ela chegava lá, procurava o médico fazia um soro caseiro. Colocava uma água, uma pitadinha de sal, um pouquinho de açúcar, mexia e dava a ela. E ela passava um tempinho e dizia, estou boazinha, doutor, vou para casa. Graças a Deus. E ele primeiro perguntava isso a ela, a senhora tem fé em Deus? Eles, tenho. Ele disse, então, dona Maria, vou dar o remédio, a senhora descansa, daqui a pouco a senhora está boa. E aí ela tomava e voltava. Depois ele confessou, meu pai, disse, essa mulher está tomando somente soro caseiro. A fé, ela realmente manipula, né? É a mesma coisa, é o poder do pensamento, né? Tudo aquilo que você mentaliza e acredita mesmo piamente, a tendência a se concretizar. Tem duas partes. Umas questões do livro do... Bem rápido, umas questões no livro dos Espíritos, quando a gente trabalha sobre as leis morais, quando a gente vai falar da fé, uma das coisas que, eu não lembro agora a questão, mas que os Espíritos dizem a Kardec, é que a fé ela se modifica diferente do tempo. Então, há um tempo atrás, ela é motivada pela simples vontade. Quando você passa a ter o conhecimento,
Então, você precisa entender que certas coisas que os nossos, por exemplo, antepassados faziam, como você subir uma escada, de não sei quantos degraus a pé, ou de joelho, como você carregar uma cruz até um santuário, é a motivação de fé dele, não é a ignorância, é a motivação de fé dele. Não se pode fazer isso hoje, alguém que tem um conhecimento e sabe que apenas isso não serve. Mas os espíritos reconhecem a fé da pessoa mediante o tempo que ela vive e o entendimento que ela tem sobre Deus. Conclui aí, João. Emanuel, tem aquele relato daquele pai que leva o filho doente para Jesus e diz a Jesus que já tinha levado para os discípulos, para os apóstolos, e eles não haviam curado aquela criança. Jesus repreende, afasta o espírito perturbador que perturbava a criança, e depois os discípulos perguntam: por que nós não podemos curá-lo? Aí Jesus acrescenta: por falta da vossa incredulidade. Podemos deduzir que se a fé ajuda a construir, a descrença, a incredulidade também ajuda a destruir. É isso, professor Emanuel? Com certeza, com certeza. Eu acho que, do mesmo jeito que a gente faz as ligações de pensamentos, se você pensa positivo, se você pensa com vontade, se você pensa com muita fé, você muitas vezes consegue realizar prodígios. E aí vem a figura de linguagem das montanhas, quando Jesus diz a fé pode transportar montanhas. E aí muita gente acredita que seja uma montanha de pedra, que seja uma montanha de terra, mas são os nossos vícios no que a gente pode vencer, como a falta de amor, como as resistências, ao orgulho, as paixões, que a gente pode, através da fé, vencer, porque a gente sabe que não é fácil. Vencer o ódio, vencer a vaidade, vencer o orgulho, vencer as paixões humanas não é fácil. E aí, quando a gente fala até nos vícios, quem trabalha com pessoas que são dependentes de alguns vícios, sabe a dificuldade que ele tem. E uma coisa interessante, eu trabalhei muito tempo dando palestra e trabalhando sobre combate a vícios nas empresas. E aí a gente descobre que quando uma pessoa precisa passar por um tratamento de melhoramentos e vencer um vício, ela tem que ser por vontade própria. A família não pode obrigar. Ela vai para uma instituição de recuperação, como um abrigo de recuperação, e ela vai se ela quiser, ela fica lá se ela quiser. E aí o conselho para a família é: se não tiver vontade, se não tiver fé, não consegue.